que tem a temática Vencendo a Incredulidade. Nós sabemos que a fé é a matéria-prima do milagre. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é construído a partir da fé. Mas a palavra de Deus também nos fala, nos adverte do risco de vivermos incrédulos ou da ausência da fé. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. Ao que crer, tudo é possível. Agora, a mesma Bíblia diz que sem fé é impossível. Ao que crer, tudo é possível. Sem fé, impossível agradar a Deus. Nem todas as promessas de Deus são incondicionais. Nós sabemos que o elemento de ativação que nos faz interagir com as promessas de Deus na nossa vida é a fé. Mas existe promessa de Deus que eu crendo ou não crendo, eu me movendo ou não me movendo, elas vão acontecer. Crendo ou não, Jesus virá para buscar a sua igreja. Se eu não crer, ele vai vir do mesmo jeito. É uma promessa, e essa promessa, ela é incondicional. Eu crendo ou não crendo, o céu existe. Eu crendo ou não crendo, o inferno também existe. São realidades que não dependem da nossa fé. Mas eu quero compartilhar uma referência que está em 2 Reis, capítulo de número 13, versículo 18 até o versículo 19. Nós temos um texto que fala da atitude de um homem que teve uma interação rasa, ou uma interação com um ponto de incredulidade mediante uma palavra liberada por Deus através do profeta Eliseu. O texto, não sei se tem como colocar na tela, senão eu vou abrir aqui para ler, mas não sei se tem como colocar na tela, pastor. Tem? Então, 2 Reis, capítulo 13, versículo 18 e o versículo 19, que daí me facilita aqui, não preciso estar. Então, nós temos aqui 2 Reis, capítulo de número 13, verso 18, que diz: disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. O profeta Eliseu profere aqui a sua última palavra profética. Depois desse ato profético, o profeta morre. Ele já estava moribundo. E Jeoás, rei de Israel, foi até o profeta visitá-lo. E ele foi atrás de uma resposta. A guerra entre os sírios era uma guerra geracional. Ora os sírios avançavam, ora o povo de Israel avançava. E ele foi buscar uma direção. Interessante que o profeta, ele coloca a mão sobre o rei Jeoás, pede para ele lançar uma flecha na direção do Oriente, e ele lança, e ele disse: flecha da vitória. Depois ele pega agora, e diz: ele pega as flechas e fere a terra. Ele pega 3 flechas, ele pega a primeira lança, pega a segunda lança, e pega a terceira e lança, e para. Quando ele para, o texto que li diz que o profeta ficou indignado, ficou revoltado, ele ficou frustrado, porque naquele momento Jeoás estava diante de uma grande oportunidade de eliminar por de vez, eliminar de forma determinada
os inimigos geracionais de Israel, mas a sua interação com a palavra liberada foi tímida. A sua interação com aquilo que o profeta tinha liberado para ele foi uma interação pequena demais. Ele disse: olha, porque você lançou apenas três vezes você vai ferir os sírios. Nessa noite eu entendo, e a palavra de Deus afirma que a fé vem pelo e ouvirá. Enquanto eu prego, a sua fé está sendo ativada. Deus está ativando algo dentro de você. E eu sei que na vida de todos que aqui estão, existem promessas que vocês ainda não vivenciaram. Existem promessas que vocês ainda não viveram. Mas pela palavra liberada que está sendo nesta manhã para a sua vida, cabe a você interagir. 3 vitórias é pouco demais, mediante aquilo que os céus têm reservado para a sua vida, para a sua casa. Aleluia, aprenda a interagir. É interessante porque Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, não adianta você ter profecia sobre a sua vida, promessa sobre a sua vida, se você não se mover. Olha só o texto que está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Eu fiz a referência de um texto que está no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, Paulo fala: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. O que tu tem que fazer com elas? Combate, firmado nelas o bom combate. Interaja, se mova na direção da promessa que Deus tem para a tua casa. Se mova na direção daquilo que os céus têm reservado a você. Ele estava dizendo: olha, não adianta ter profecia e você não interagir com elas. Querido, você tem que ser intencional. Você tem que ser intencional com aquilo que os céus liberou. Não adianta Satanás se levantar contra a tua vida. Você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. E não importa o que o inferno estiver arquitetando contra você, nenhuma ferramenta forjada no inferno não prosperará. Xarabassuri, que mandava labassúria. Aleluia. E qual é a minha principal interação? É a fé. Eu preciso crer. Ao que crer, tudo é possível. Ao que crer, tudo é possível. Eu estive o ano passado em Gana. Depois eu quero conversar com o pastor Luiz sobre, com certeza talvez ele já leu algum livro do pastor Dag Hert-Mills. Tem um best-seller diante de tantos, que é Lealdade, Deslealdade. E o pastor Dag Hert-Mills é uma grande referência para mim. E em Accra, que é a capital de Gana, tem um instituto chamado Anagkazo. É uma estrutura gigantesca, são mais de 200 hectares. É fantástico. Em nenhum lugar do mundo tem o que tem em Accra. E eu fui o ano passado, e agora faz aproximadamente 3 meses que eu cheguei de lá. E eu lembro que sobre a minha vida, há muitos anos, tem uma palavra liberada sobre o ministério de cura, de milagres. E Deus falava comigo desde a minha juventude acerca disso. Mas o meu movimento, mediante esta palavra, era muito moroso, era muito lento. Não era um movimento intencional. Porém, quando eu estive em Gana, Deus ativou isso de forma sobrenatural. E meus olhos se abriram. Ontem eu conversava com o pastor André, e ele contou para mim: pois nós estávamos falando de um amigo meu que eu acabei perdendo na viagem. Eu estava aqui na Espanha e ele acabou falecendo, vítima de câncer. E começamos a conversar. Daí ele falou assim: eu tenho uma amiga, uma conhecida que está lutando também, tal. Eu falei assim: eu quero conhecê-la e eu quero orar por ela, e eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre em nome de Jesus. Eu estou sendo intencional.
Eu estou interagindo com aquilo que os céus liberou para a minha vida. Eu não estou, mas quem sabe? Será que? Mas é verdade, querido. Se Deus falou, está falado. Você tem que se apropriar daquilo que os céus liberou para a sua vida. Então não seja incrédulo. Joás limitou a ação de Deus e poderia resolver um problema para o resto da vida, mas ele disse: 3 está bom. E tem pessoa que muitas vezes fica numa zona de conforto, está muito bem alimentado, parece que as coisas estão no seu controle, e muitas vezes, mediante esse conforto, ele não consegue viver o melhor de Deus. Ele pensa que está tão bom, e por estar tão bom, ele deixa de experimentar o melhor. Você tem que ter um despertamento de entender, aleluia, que Deus tem coisas muito maiores. A palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que jamais penetrou no coração do homem, aquilo que os céus, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem muita coisa maravilhosa que você ainda não viveu, mas tem pessoa que muitas vezes se apega naquilo que ele tem total controle e tem uma resistência para mudanças. Aprenda a trocar o bom pelo melhor. Aleluia, aprenda. Tem mudanças significativas que Deus está fazendo já na sua vida através desta palavra. Se mova na direção daquilo que os céus liberou para você. Lembra da palavra do profeta para aquela viúva, que seus filhos iriam ser levados para pagar a dívida do seu marido? O que o profeta disse? Pega vasos emprestado e não poucos. Pega vasos emprestados e não poucos. A provisão de Deus, ela não se limitou, ou melhor, a provisão de Deus não cessou. O azeite, ele parou de ser fluido, não porque a capacidade de Deus de produzir, de gerar um milagre limitou-se. A limitação estava diante da quantidade dos vasos. Você não tem e jamais terá uma mentalidade de limitar a ação de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz: pede-me e eu te darei as nações como herança. Tem pessoas que vivem uma fé tão desidratada, uma série de dúvidas, de questionamentos, de medo e de incredulidade, e isso paralisa você. Ele vive uma vida tão no diminutivo, uma vidinha, casado, numa casinha, com um dinheirinho, tudo, ele traz uma conotação de pequenez. Eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa ambiciosa no mau sentido. O que eu quero que seja ativado em você é que o que Deus e o que os céus têm sobre a sua vida é algo poderoso demais. Deus tem dado dons, Deus tem dado talentos, Deus, aleluia, tem dado a você capacidades. E tem pessoa que pensa que os dons e os talentos, Deus não te deu dons ou talento para abençoar você. Deus te deu dons para você ser uma resposta de Deus na vida de alguém. Deus não te enriqueceu para engordar você, mas para você esparramar, liberar daquilo que os céus derramou sobre a sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. Aleluia, Deus te deu uma vida, uma família, uma cidade, aleluia, um país e nações, aleluia, onde o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. A promessa acerca da terra prometida era uma promessa de anos, desde os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. E é tão verdade isso que José alimentava e mantinha quando estava no Egito essa esperança viva no seu coração. Quando você lê Êxodo capítulo 13 e versículo 19, ele fala: certamente, olha a expectativa que ele tinha, Deus nos
visitará. Daqui, pois, daqui do Egito, levai convosco os meus ossos. Eu não vou ficar, mesmo morto, nessa terra. Há uma terra prometida. E quando esse dia chegar, leve meus ossos. Talvez eu não viva isso, mas de longe, como Abraão, ele saudava as promessas de Deus. Leve meus ossos. E é interessante que quando esse momento chegou, quando esse dia chegou, você encontra pessoas que viveram, que foram alvos dessa promessa. O povo de Israel, liderado por Moisés, teve uma geração que subestimou. Teve uma geração que os sinais, as manifestações, tudo que Deus fez, legitimando que Deus estava no negócio, legitimando que Deus tinha intenções e propósito com aquele povo, mesmo diante de tantos sinais e maravilhas, teve pessoas que a sua mentalidade foi cristalizada e ela não conseguiu romper, ficaram presos aos modos operantes do Egito. Nos momentos de provação, falavam: poxa, lá no Egito, porque essa é uma mentalidade de escravo, sempre está olhando para trás. Lá no Egito, escravo tem mentalidade de olhar para trás, de fala de escravo, de projeto de escravo, uma mente cativa, refém muitas vezes de traumas. E aqui eu estou abrindo um parênteses, impulsionado pelo Espírito Santo, eu digo isso. Tem pessoas que muitas vezes você saiu da sua nação, você está aqui para viver o novo de Deus, você está aqui diante de uma palavra liberada dos céus, mas muitas vezes você está aprisionado por um passado que você nunca concluiu. Você é refém das suas emoções. Tem pessoa que puxa as gavetas dos porões da sua alma e sempre está se alimentando de lixo emocional, de lembranças mórbidas. Sabe por que eu não rompi, pastor Luiz? Porque lá em 1900 e bolinha, meu pai falou isso para mim. O pastor lá da igreja nunca acreditou em mim. Eu não tenho, pastor, a genealogia que você tem. Você sabe de onde eu vim? Você sabe da minha história, meu querido? Aleluia. Eu sei de uma coisa: se você está vivo, é porque Deus ainda tem interesse. Deus ainda tem interesse. E eu não sei do passado que você tem, eu não sei o que você passou, dos teus traumas, das tuas frustrações, mas de uma coisa eu tenho certeza: se nessa noite houver um despertamento, se nessa noite você aprender a interagir com fé daquilo que os céus liberou para você, o teu futuro é muito mais poderoso do que o teu passado. O teu futuro está intacto. Você nunca viveu esse domingo, é a primeira vez que você está vivendo esse domingo. Você nunca viveu. Tem um domingo em folha, novinho para você. Aleluia, viver o novo de Deus. O teu futuro é muito mais poderoso do que o teu passado. Pare de se alimentar, de lamber as suas feridas. Perdoa-me a rudez dessa palavra, mas pare de arrumar culpados para justificar a sua inércia, para justificar a sua paralisia ministerial. Olhe para frente, meu filho. Repito, você está debaixo de uma palavra. O povo de Israel estava debaixo de uma palavra. Houve uma geração que não creu o suficiente, e por conta disso padeceram e foram consumidos pelo deserto. E é interessante que a palavra de Deus fala isso em Hebreus capítulo 3, versículo 19, fala: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam desfrutar das promessas por conta da incredulidade. Ao que crê, tudo é possível. Ao que crê, tudo é possível. Pastor, mas o senhor não sabe o momento que eu estou passando. Eu estou na fase mais crítica da minha vida. Na fase mais crítica, eu olho para as minhas mãos, eu não vejo nada.
Eu olho para frente, eu tenho um futuro nebuloso, expectativas frustrantes. Não tenho nada. Aquela mulher, quando fala para o profeta Eliseu: tua serva não tem nada. E tem pessoas que têm essa mentalidade: eu nunca tenho nada. A não ser um pouquinho de azeite. O milagre que você precisa já está dentro da sua casa. Se você, quem sabe, está questionando o que eu estou falando e entende, e quem sabe literalmente você entende que não tem nada, eu tenho certeza que você tem alguma coisa dentro da sua casa. Sabe o que é? Um quarto. E eu quero que você lembre de quando tudo que você precisava estava dentro desse quarto. Tudo. Sabe que a palavra conhecer no hebraico é iada. E a mesma palavra quando o profeta Amós fala: conheçamos e prossigamos. Profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer. Essa palavra iada é a mesma palavra que está lá em Gênesis, quando fala: Adão conheceu Eva e Eva concebeu e deu luz a Caim. Adão conheceu Eva e Eva concebeu e deu luz a Abel. Deu luz a Caim e depois deu luz a Abel. Então a palavra conhecer, ela traz uma profundidade de um relacionamento tão íntimo que é capaz de gerar uma vida. O lugar mais íntimo da sua casa é o seu quarto. Quando você entra dentro do seu quarto com as motivações corretas, Deus se revela a você e Deus gera em você promessas. Deus gera em você sonhos. Deus muda o rumo das coisas. Você entra de arrasto, você entra quebrado, mas você sai agigantado, carregando algo dos céus dentro de você. Dentro de você. E esse povo que não soube interagir, não puderam entrar por conta da incredulidade. Não adianta você participar de campanhas, de você ser alvo tanto de uma palavra como essa, quanto de uma palavra liberada diretamente, personalizada para você, se você não crer, se você não se apropriar, se você não interagir. Interessante que Josué e Caleb, entre os 12 espias, a Bíblia fala que 12 foram, 10 voltaram. E a Bíblia diz que eles infamaram. Eles conseguiram depreciar a promessa. A terra é boa mesmo, gente, mas vocês não têm noção. Ela é habitada por gigantes, os filhos de Anak. Ela até mana leite. Olha aqui os cachos de uva, mas é impossível. É impossível. É impossível. E a Bíblia diz que eles infamaram. E naquela noite o povo de Israel lamentaram e choraram a noite inteira, que quiseram ir para cima de Moisés. Mais 2 que estavam diante dos mesmos gigantes, da mesma terra, trouxeram uma outra leitura, ressignificaram. Gente, interessante que aqueles 10 falam assim: olha gente, eles eram tão grandes que nós para eles, nós éramos como gafanhotos. A maneira como você se enxerga é assim que você será. Se você pensa que é um rato, você será um rato. Se você pensa que você é um gafanhoto, você será gafanhoto. Olha a leitura de Josué e Caleb. Não, gente, para aí, gente. Deus tirou desse povo o amparo. Nós vamos subir e possuir a terra. Assim como nós devoramos os nossos pães no café da manhã, nós os devoraremos, porque Deus tirou deles o amparo. Ou seja, Deus está conosco, a promessa é nossa. Nós estamos debaixo desta palavra.
Nós estamos debaixo dessa palavra. Você pensa que só porque Deus abriu a porta para você, só porque a porta que você passou é a porta que os céus liberou para você passar, que os céus abriu para você passar, você pensa que vai ser caminhos de facilidades? Você pensa que vai ser tudo um mar de rosas? Claro que não. Paulo diz: uma grande porta me foi aberta, mas há muitas tribulações após essa porta. Aleluia. Mas Deus está contigo. Deus está contigo. Interessante que em Números, se puder colocar para mim na tela, Números 14 e 30, eu acho isso interessante, porque era isso que movia Caleb. Números 14 e 30, Números capítulo 14 e o versículo número 30, 14 e 24. 14 e 24. Porém, a meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Havia um espírito que operava nos demais, mas em Caleb era outro espírito. Era outro espírito. Houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e sua descendência a possuirá em herança. Qual o espírito que move você? É o medo? É a incredulidade? Ou você tem uma visão que consegue transponer qualquer tipo de diagnóstico, qualquer tipo de barreira? Tem pessoa que muitas vezes diante do caos se desespera. Pastor, mas eu até entendo, tem um quarto lá em casa, eu até oro, mas pastor, é difícil, parece que ninguém me vê. Meu filho, quem precisa ver está vendo. Quem precisa ver está vendo. Você precisa aprender a interagir, aleluia, com as promessas que Deus liberou para a sua vida. Você pode sabotar as promessas de Deus por conta da incredulidade. Sabia disso? Romanos capítulo 5, versículo 2, eu gosto muito de embasar, até porque não tem como ser diferente, a palavra pela palavra. Não adianta eu falar um monte ou dar conteúdo e não ter Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual também estamos firmes. Quando nós falamos de fé e incredulidade, às vezes podemos ser levados a alguns pontos extremos. Ou você acredita em tudo que a Bíblia diz, ou você não acredita em nada. Existem dois pontos extremos, mas existe também aqueles que ora acreditam e depois, quem sabe, são intimidados pelas circunstâncias e deixam de acreditar. Em outro momento, são motivados, quem sabe, sai do domingo à noite ou no domingo de manhã com uma palavra e eles saem daqui agigantados, mas ali estão os Golias, as adversidades, e aí começam a medir, a calcular e são sucumbidos pelos problemas e pelas lutas. Nós temos um exemplo na Bíblia que é aquele momento tão maravilhoso onde Pedro caminha sobre as águas. Tomados pelo temor, questionaram, primeiro pensaram que era um fantasma, depois Jesus disse: não sou eu. Se és tu, Senhor, permita-me, faz com que eu também ande sobre as águas, que eu vá a teu encontro. E o que Jesus disse? Vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Observe que Pedro, ele estava vivendo algo sobrenatural. Pedro já estava vivendo isso. Ele estava andando sobre as águas.
Ele estava vivendo algo realmente incrível, um milagre. Ele estava vivendo, mas de repente ele começa a olhar para a tempestade, as ondas, e ele começa a naufragar. Ele já estava experimentando milagre. Ele já estava vivendo algo sobrenatural. Diante dele estava Jesus. Porém, as circunstâncias, as distrações, fizeram com que ele viesse a afundar. Quem sabe você já viveu isso. Mas nesse texto também fala de uma atitude que eu gostaria que você lembrasse. Mesmo que você já viveu algo sobrenatural, e hoje, quem sabe, você não está vivendo isso, ou quem sabe você tem picos de credulidades e picos de incredulidades, mas que você tenha a atitude de Pedro. Porque mesmo diante da incredulidade, mesmo diante do momento onde que os seus olhos ficaram fitos na tempestade, e ele começou a naufragar, ele levantou a sua voz e disse: Senhor, me socorre. Que nesta manhã não se deixe ser vencido pelas ondas. Erga a sua voz e diga: Senhor, me socorre. Senhor, vem ao meu auxílio. Quando Jonas estava no ventre do grande peixe, ele disse: das entranhas do inferno eu clamei e Deus me ouviu. Deus não só vai te ouvir, mas como também irá responder a esse clamor nessa manhã, em nome de Jesus. Se você se deixou, aleluia, se você deixou de ouvir a voz de Deus e resolveu se mover segundo os sentimentos, segundo as circunstâncias, esse ambiente, essa casa, esse ambiente não é um ambiente para você viver sensações, uma sensação de fé, um arrepio no braço, ser tomado por uma emoção. Esse ambiente é um ambiente de ativação, de empoderamento. Aleluia. Pastor Luiz, e nem ninguém que assume esse altar, todos que estão aqui estão sendo um canal de bênção para você. Aqui não é ambiente para você viver um arrepio. Você não está aqui para viver sensações, porque existem movimentos que fazem isso. Existem movimentos que as pessoas estão viciadas em dopamina. Elas estão sendo conduzidas até por linguagem por PNL, programas neurolinguística, de programação neurolinguística, estão sendo conduzidas e estão sendo levadas apenas tocadas no seu psique. A fé vai além de tudo isso. Aleluia. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo, não é nenhum tipo de programa, nenhum tipo de artifício. É o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo. Enquanto eu falo aqui, flechas polidas pelo Espírito Santo estão sendo cravadas no teu coração. Aleluia. E esta flecha irá incendiar o seu coração, incendiar a sua vida. Você não vai ser conduzido pelo medo, você não vai ser conduzido pela incredulidade. Não, não, não. Deus te leva para um outro nível nesta manhã. Aleluia. E você vai viver não por vista, aleluia, mas por aquilo que os céus liberou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu encerro com essa última referência, Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21. Paulo escreve acerca de Abraão e ele diz: e não enfraqueceu na fé. Pode colocar aqui, isso, obrigado. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, a ciência, as condições fisiológicas jamais
jamais iriam favorecer Abraão mediante a palavra liberada. Jamais, jamais. Ele estava na contramão de tudo isso. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Prossegue. E não duvidou da promessa. Repita. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Passe pela prova dando glória a Deus. Viva para a glória de Deus. Contemple pela fé as promessas de Deus sobre a sua vida. Não importa. Aleluia, a tua fé, a tua caminhada não é circunstancial. O teu glória a Deus não é circunstancial. Eu não dou glória a Deus porque as minhas condições são favoráveis. Não, querido, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, Deus é digno, aleluia, de receber a minha adoração. Deus é digno de receber, e quem te fez a promessa é incapaz de mentir. Você tem que aprender que ninguém é páreo para Deus. Não existe diagnóstico capaz de frustrar o poder de Deus sobre a sua vida. Não existe portas capazes de barrar, aleluia, aquilo que os céus liberam sobre a sua vida. Não existe nada que possa impedir. Nada. Eu encerro essa palavra. E com a permissão do pastor Luiz, posso orar, pastor? Eu quero orar por você. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Labassuia mendiga lamadai no gasta.